seguinte, falando sobre MMC e a sua aplicação em situações problemas. Vamos só relembrar. Nós vimos algumas aulas atrás que MMC significa mínimo múltiplo comum. Ou seja, se eu pego dois números quaisquer e pego os resultados das multiplicações, o MMC nada mais é do que o primeiro resultado, ou o menor, que se repete em ambas as tabuadas. Beleza? Tem um métodozinho prático para encontrar esse MMC que é por meio de fatoração. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, encontre um MMC entre os números 10 e 12. Como é que eu faço? Eu fatoro, né, de maneira conjunta os números 10 e o número 12. Certo? Vamos lá. Fatoração, como a gente viu também em aulas passadas, é uma simples divisão em números menores, normalmente números primos, tá bom? Que a gente vai ver isso na aula seguinte, beleza? Vamos lá. Como é uma divisão, eu sempre vou começar dividindo pelo menor número possível, né? Em que eu posso dividir qualquer valor, que seria quanto? 2. Então, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Estou dividindo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho agora 5 e 6. Pergunta, eu ainda consigo dividir pelo menos um dos dois por 2? Sim, o número 6, porque o 6 é par. Então, eu continuo dividindo por 2. Ok? 5 divide por 2? É possível dividir 5 por 2 sem que eu deixe resto? Não. Se eu não consigo dividir, eu vou sempre descer. Desce o 5. Não dá, professor, mas eu consigo dividir 5 por 2. Só que deixa resto 1. Lembra disso? Né? Ah, professor, eu consigo dividir 5 por 2, dá 2,5. Mas eu estou falando aqui de números naturais, ou seja, números que não têm vírgula. E o 2,5 tem vírgula, portanto, ele não é válido. Então, como não é possível dividir 5 por 2, eu estou repetindo o número 5 aqui. Beleza? Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. Ok. Olha só. Eu dividi os dois primeiros por 2, deu certo. Na segunda linha eu dividi só 1 por 2, beleza? Só que na terceira linha eu tenho dois números ímpares. E como é que faz? Né? Pelo que a gente sabe, nós vamos ver, acho que na aula seguinte, acho que na próxima aula, inclusive, critérios para divisibilidade. Como eu sei se alguém é divisível por 2, por 3. E a primeira regra, já vou até dar um spoilerzinho para vocês aqui. Só é divisível por 2 um número quando esse número é par. Ou seja, nem o 5 nem o 3 são divisíveis por 2. O que eu vou fazer? Vou passar para o próximo número. Já que nenhum dos dois divide por 2, por que eu vou colocar 2 aqui se não dá? Eu vou tentar dividir pelo próximo número. Quem vem depois do 2? É o número 3. 5 e 3. Algum dos dois divide por 3? Sim. Quem? O 3 aqui. Esse 5 não divide por 3? Não. Então eu repito o número 5. Beleza? 3 dividido por 3? 1. Opa, já estou chegando onde eu quero, porque eu tenho que chegar nos dois resultados finais aqui, 1 e 1. Quando eu encontro 1, quer dizer que a minha fatoração terminou. Tudo bem? Vamos lá. Eu dividi por 3, encontrei 1. O 5 não dividiu. Beleza, o 5 não divide por 3. Tudo bem. Quem vem depois do 3? 4. 5 divide por 4? Não. Quem vem depois do 4? 5. 5 divide por 5? Sim, então coloca 5 aqui. E aí? 5 dividido por 5, 1. Esse 1 só repete. Terminei? Terminei. Como é que eu vou saber quando eu terminei, professor? Quando você encontrar isso daqui, ó. Você dividiu sucessivamente, encontrou 1, 1. Acabou. E agora, como é que eu faço para encontrar o MMC? Multiplica todos esses carinhas aqui, ó, que você fatorou e encontrou essas divisões aqui. Certo? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, o MMC, ou mínimo múltiplo comum entre os números 10 e 12, é o número 60. Se você tiver curiosidade aí, fizer no seu caderno as tabuadinhas do 10 e do 12, você vai ver o seguinte, que o primeiro resultado que se repete nas duas tabuadas é o 60. Bom? Só que isso daria um trabalho, por isso que a gente fatora. Bom? Beleza, professor, onde eu vou aplicar isso em situações, problemas lá da nossa vida? Eu vou te explicar e você vai ver que é muito simples. Sempre que eu precisar
conciliar ou fazer valores coincidirem, eu vou usar mínimo múltiplo comum. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Dois ônibus, o ônibus A e o ônibus B, partem de um terminal ao mesmo tempo. O ônibus A faz sua rota e volta ao terminal a cada 30 minutos, enquanto o ônibus B faz a rota e volta a cada 20 minutos. Daqui a quanto tempo os dois ônibus estarão juntos no terminal? Interrogação. Pergunta. Vamos lá. Deixa eu ilustrar para você aqui. Seguinte, são dois ônibus, né? O ônibus que faz o ônibus A e o ônibus B. O que ele quer saber da gente é o seguinte: se esse primeiro faz uma rota a cada 30 minutos e se esse segundo faz uma rota toda a cada 20 minutos, eu quero saber o seguinte: quando é que esses caras estarão juntos no terminal? É o que eu acabei de citar. Todo problema que envolve eu querer fazer duas coisas se encontrarem, ou sempre que falar assim as situações ao mesmo tempo, ou quando estarão juntos novamente, normalmente essa situação envolve MMC, porque vamos pensar, um faz a cada 30, outro faz a cada 20. Eu preciso o seguinte, que independente do valor, eles estejam juntos no mesmo lugar e na mesma hora. Ou seja, a hora dos dois tem que coincidir. Ou seja, a hora dos dois tem que ser comum. Mas vamos lá, comum, a gente estudou algo que envolve a palavra comum, que é o quê? Mínimo, múltiplo, comum. Sim? Então vamos lá, para resolver problemas assim, nesse caso, nós vamos encontrar primeiro o MMC entre os números 30 e 20. Por quê? Eu vou ter a hora comum entre o cara que faz a cada 30 minutos e entre o outro carinha que faz a cada 20. Ou seja, encontrando aqui, ó, o MMC de 30 e 20, eu vou encontrar a hora comum entre eles, ou seja, a hora ou de quanto em quanto tempo eles estarão juntos no mesmo terminal. Tudo bem? Vamos lá. 30 e 20. Como é uma fatoração, eu vou começar dividindo por quem? 2. 30 dividido por 2, 15. 20 dividido por 2, 10. Tudo bem? Professor, mas por que é por 2? Como eu disse nas aulas passadas, eu sempre começo a fatorar um número dividindo por 2. Professor, e se não der por 2? Mas aí você passa para o próximo. Mas pelo menos tenta. Se não der por 2, vai por 3. Se não der por 3, vai por 4. Se não der por 4, por 5. Tá bom? Vamos lá. 15 e 10. Algum dos dois ainda divide por 2? Algum dos dois é par ainda? Sim, o 10. Então, coloca 2, divide. 15 não divide por 2, porque 15 é ímpar. Então, eu desço o 15, repete o 15. Beleza? 10 dividido por 2, 5. Ok. Assim, eu sei que vocês devem estar morrendo de vontade de colocar aqui. Ah, professor, agora divide por 5, né? Porque 15 divide por 5. Ok, vocês estão certos. Só que eu tenho que seguir a ordem, né? Se nenhum dos dois divide por 2, quem vem depois do 2 é o 5? Não, é o 3. Então, eu coloco 3. Professor, mas o 5 não divide por 3. Você está certo. Então, eu repito 5. Mas o 15, ele divide por 3. Concorda? Beleza. 15 dividido por 3 é 5. Olha que legal. E aí, para terminar, os dois dividem por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E agora? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, esse 60 aqui representa a hora comum aos dois. Ou seja, de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar. Se o ônibus A faz em 30 minutos, se o ônibus B faz em 20 minutos, quer dizer o seguinte, que a cada 60 minutos, ou seja, a cada 60 minutos, gente, vamos só lembrar, 60 minutos equivale a quanto tempo? 1 hora. Ou seja, a cada 1 hora, esses dois ônibus A e B irão se encontrar no terminal, tá bom?